Bom, pessoal, então vamos dar início à nossa primeira aula de imaginologia aplicada à fisioterapia. Nós já fizemos um vídeo de introdução anteriormente, um tempinho atrás. Nós estamos voltando agora com a nossa primeira aula. Eu sou o professor e mestre André Cunha Espíndola Maciel, ok? A princípio, eu queria dizer para vocês que o objetivo dessas aulas é demonstrar a importância da imagem no setor diagnóstico, voltado para o setor fisioterápico. Tá? Então nós vamos rever alguns pontos relevantes da história, justamente para aqueles que estão vendo agora, começando agora. Talvez você que já tenha um pouquinho mais de experiência, um pouquinho mais de tempo aí na radiologia, não precise dessas primeiras aulas sobre a história da radiologia, a história da tomografia. É um pouquinho de cada coisa que nós vamos falar referente ao desenvolvimento do método diagnóstico no setor da área da saúde. Nós vamos dar algumas dicas de curiosidades, alguns achados, se assim surgirem no decorrer das aulas, e vamos comentar algumas coisas que nós vemos aí na mídia ou que já aconteceu em algum hospital, algum caso que acabam enviando para a gente. Tá? Então, a ideia é basicamente essa. Nós vamos começar então com a primeira lição, que é o surgimento da aplicação da radiologia na área da saúde. Então, o surgimento da aplicação na saúde. A descoberta, como todos nós já sabemos, ou você pode fazer uma pesquisa rápida aí no Google, foi por Reutemann em 8 de novembro de 1895, comemoramos essa data há pouco tempo atrás. E apesar de não ter sido uma forma intencional das suas observações, ele acabou descobrindo essa radiação ionizante. Fez vários testes para chegar a uma conclusão exata e descobrir qual tipo de radiação que a ampola de Crookes, que era o equipamento que ele trabalhava na época, acabava emitindo. Como ele não chegou a uma conclusão, ele denominou que a radiação seria uma radiação X, mas ele não tinha uma conclusão, porque X é justamente dentro de uma equação matemática, o X é o que da questão, né? Há um tempo atrás, logo depois da sua descoberta, da sua publicação, até tentaram mudar de rádio X para radiação Reutemann. Não deu muito certo, Reutemann também não aceitou muito bem e acabou ficando por radiação X mesmo. Depois da descoberta de Reutemann, outras descobertas vieram. Outras pessoas se interessaram em pesquisar esse mesmo tipo de processo, esse mesmo tipo de radiação, e aí começou uma evolução constante da utilização das radiações ionizantes na área da saúde, na área industrial e assim por diante. Hoje, praticamente tudo que nós observamos, utilizamos, emite um tipo de radiação, ou nós utilizamos um tipo determinado de radiação para poder chegar a um diagnóstico ou poder chegar a um objetivo técnico ou matemático necessário. Tá? Nós temos aqui o desenvolvimento da tomografia computadorizada, que veio logo em seguida. O que foi feito nessa época através de Husfeld e Comarch foi simplesmente fazer com que a radiação ionizante fosse usada de uma forma diferente para se visualizar a imagem radiográfica, não somente de uma forma em duas dimensões, como no raio-x convencional, mas também de uma forma em três dimensões, e hoje nós temos até mesmo 4D nos tomógrafos mais modernos, ok? Então, o desenvolvimento da tomografia computadorizada foi dando seguimento através de Husfeld e Comarch, e seguiu até quarta, quinta, gerações de tomógrafos no mercado aí que você pode encontrar. Existem alguns sites na internet que falam que teve até a sexta geração de tomógrafos, mas a diferença depois da terceira geração de um para com o outro são poucas, né? Hoje, o tomógrafo, até podemos compará-lo com telefonia celular. Todo ano saem modelos novos, todo ano sai um novo tipo de equipamento, mais sofisticado, com menos tempo de exposição do paciente, menor quantidade de radiação e assim por diante, né? Sem falar da estética, do luxuoso meio que hoje as pessoas colocam dentro dos hospitais para agradar uma clientela que tem uma finesse um pouquinho melhor na hora de se realizar um exame diagnóstico. Então nós temos aí na tela uma imagem de Comarch e também temos ao lado do tomógrafo uma imagem de Husfeld.
Então, dá para você perceber que da época que foi montado o tomógrafo, o primeiro tomógrafo que só fazia imagem de crânio, evoluiu bastante, tá? Então, evoluiu bastante mesmo. Dentro da fisioterapia, evidentemente que as pessoas utilizam e existe a necessidade de uma análise tomográfica ou uma análise de raio-x convencional. Para quê? Para que ela possa desenvolver aqueles métodos de tratamento de paciente para paciente. Então, não existe uma coisa fechada, não existe um diagnóstico fechado de recuperação do paciente dentro da fisioterapia. Ele vai fazer algumas sessões, vai perceber se houve uma melhora do paciente, do contrário, ou ele vai ter que mudar o método ou estender o método que já está sendo utilizado. Bom, evidentemente que em todo esse processo, a imagem diagnóstica ela é essencial para que você possa observar a melhora e acompanhar o desenvolvimento do paciente. Lógico que depois disso, nós tivemos ainda a relevância do surgimento do arco cirúrgico, utilizado em todos os hospitais, utilizados até mesmo em centros veterinários. O arco cirúrgico ele é essencial para o médico poder fazer qualquer tipo de procedimento ortopédico ou não, cirurgias em articulações ou não, do paciente. Esse equipamento ele vai dar para o médico, através da escopia, a imagem em tempo real e proporcionar que ele possa ver aquela situação, aquela articulação, aquela cirurgia de vários ângulos ao mesmo tempo, né? Ou seja, em tempo real. O arco cirúrgico em si usa a tomografia computadorizada, radiação ionizante, arco cirúrgico, radiação ionizante e o raio-x convencional também, radiação ionizante. Já na ressonância magnética, o diagnóstico ele é feito através de um campo eletromagnético. Então ele se diferencia um pouco. Por que nós estamos falando de ressonância magnética? Porque a ressonância magnética também é utilizado como método diagnóstico no setor de fisioterapia. É onde eu vou ter maior qualidade para tendões, onde eu vou ter maior qualidade para musculatura e assim por diante. Bom, então, acima de tudo foi uma grande evolução e tem sido uma evolução até o momento, né? O ser humano não parou de evoluir, não para de evoluir. A cada minuto aparece uma coisa nova na internet, uma nova tecnologia, uma ciência nova, e assim nós vamos seguindo, tá? Após isso, evidentemente, que no mesmo tempo da Primeira Guerra Mundial surgiu o aparelho de ultrassom. O ultrassom, na verdade, ele foi desenvolvido a nível militar e depois ele foi transformado, modificado para poder chegar até a área da saúde. Dentro do setor da fisioterapia, se usa muito mesmo o ultrassom. O ultrassom não somente para diagnóstico, como também o ultrassom para o tratamento de certas patologias articulares, musculares, enfim, tá? Então, eu coloquei um pequeno resumo aqui, ó. O ultrassom tem sido, na sua história, ligado a uma invenção ao sonar e está sendo desenvolvido durante a Primeira Guerra Mundial. Primeiro se lança sinal sonoro, esse sinal se choca contra uma estrutura e há uma reverberação, ele recebe esse retorno. Então, até aqui nós trabalhamos com alguns tipos de conceitos da física. Primeiro, a radiação ionizante, que são ondas eletromagnéticas. Nós trabalhamos com ondas magnéticas, no caso da ressonância magnética, e agora nós trabalhamos com ondas mecânicas, que são justamente a transformação da onda mecânica em onda elétrica e vice-versa, tá? Pela reverberação de determinados materiais e determinados produtos. Então, assim, foi um físico francês que acabou desenvolvendo o ultrassom e nós aplicamos ele hoje em grande escala. O ultrassom é muito conhecido principalmente pelas mulheres, pelo ultrassom de bebês e daí por diante, né? Aquela parte ginecológica, aquela parte fetal, principalmente na fase de gravidez da mulher. Bom, existem vários modelos de ultrassom, existem os portáteis, existem os ultrassons
de bancada e assim por diante. Bom, e a física? E a formação da física da imagem? Evidentemente que nós estamos falando de raio-x convencional, nós estamos falando de tomografia computadorizada, nós estamos falando de ressonância magnética, nós estamos falando de ultrassonografia e todos eles têm a sua parte física. Cada um deles transforma a parte física em um diagnóstico por imagem dentro da área da fisioterapia ou da área diagnóstica para qualquer setor da área da saúde. Então nós temos aí a formação da imagem diagnóstica raio-x, tomografia, arco cirúrgico, ressonância magnética e ultrassom. A física aplicada a esses modelos, a essas categorias de diagnóstico, se diversificam de certa forma. Por exemplo, a captação da imagem em tomografia é muito parecida com a captação da imagem no raio-x convencional. Então, o princípio físico que eu utilizo para poder capturar a imagem em arco cirúrgico é o mesmo princípio físico que eu utilizo na tomografia e no raio-x convencional. Há uma diferenciação em ressonância magnética e uma diferenciação em ultrassonografia. Por quê? Porque são ondas diferentes. Deixam de ser ondas eletromagnéticas, passam a ser ondas mecânicas ou passam a ser ondas magnéticas, tá? Então, a física da formação da radiação ionizante ela já é bem conhecida por todos nós. Inclusive, essa parte desse vídeo, dessa formação da imagem, eu coloquei em outros vídeos nossos aí que estão aí rolando no YouTube, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui um modelo de uma ampola de radiologia. Essa ampola ela vai sofrer uma ignição através de um campo eletromagnético. Então, eu vou ter lá um campo eletromagnético fazendo essa bobina girar em alta velocidade. E vou aplicar nessa ampola a quantidade de radiação que eu quero emitir, que eu quero que ela emita. Então, eu vou aplicar lá o meu MA. Esse MA ele vai provocar uma nuvem de elétrons. E essa nuvem de elétrons vai se chocar contra o meu disco e vai liberar a radiação ionizante. Então, eu tenho lá a propriedade de grandeza, que é o meu kV, que é o meu kilovolt pico, que é a quantidade de energia que essa radiação tem que ter, e eu vou ter o meu MA, que vai ser a quantidade de radiação que eu vou estar emitindo, tá? Quando eu junto esses dois fatores, evidentemente que vai existir um aquecimento da minha ampola, e aí sim há um impacto, há o desvio, e a radiação é emitida pela minha ampola. Esse princípio vale para o raio-x convencional, como também para a tomografia computadorizada e também para a escopia. Tá? Existem vários efeitos da radiação para que ela se prolifere entre o anodo e o catodo. Eu tenho aqui, eu vou citar pelo menos um ou dois efeitos, mas o principal deles é o efeito de friamento, que nós chamamos de friagem de Brigstone. Essa friagem faz com que o elétron passe em volta do núcleo de um átomo, e o que vai acontecer? Ele vai reduzir essa velocidade e vai acabar liberando energia. Por isso que nós chamamos de friamento, porque ele diminui a sua velocidade, e para diminuir essa velocidade, automaticamente ele é obrigado a perder energia. Tá? Então eu tenho lá aí um modelo, o meu elétron está girando, tenho ali um núcleo do meu processo de radiação. Ele vai frear em torno do núcleo e aí sim, essa parte de energia liberada é a radiação X que nós conhecemos. Tá? A concentração de radiação vai variar bastante, dependendo da sua corrente, dependendo da quantidade de radiação que você colocou lá no seu equipamento, né? E ela vai atravessar a estrutura, e quanto mais ela atravessa a estrutura, mais enegrecida vai sair a minha imagem. Então, o que acontece? Onde houve mais passagem de radiação, a imagem vai se tornar mais escura. Onde houve menos passagem de radiação, a imagem vai se tornar mais clara, né? Então, se eu tenho lá, por exemplo, uma prótese metálica, onde a radiação não consegue atravessar devido à sua densidade, evidentemente quem vai aparecer na minha imagem num tom quase que totalmente branco. Né? E o que há entre um e outro são tons de degradê que geralmente tem a representação de cinza dentro da imagem radiográfica, dentro da minha radiografia ou da minha tomografia, não importa, o processo sempre vai ser o mesmo. Então tá aí, nós temos aí um resultado.
Esse resultado é onde eu consigo visualizar tecidos moles, consigo visualizar também tecidos mais densos, e eu tenho esse degradê formando a minha imagem de raio-x, tanto convencional quanto na tomografia. Nesse caso que você está visualizando aí, é uma radiografia de perfil de crânio convencional, tá? Raio-x digital, mas é uma radiografia convencional, ela não é tomográfica. Muito bem, nós vamos somente até aqui hoje. Eu não quero deixar o vídeo muito longo, porque essa parte de física já é uma parte que a maioria das pessoas realmente ou não entendem ou não gostam dessa parte de física. Mas a parte de física, tanto da tomografia, quanto da ressonância magnética, quanto do ultrassom, ela é importantíssima para que você compreenda todo o processo da formação da imagem radiográfica, tá? Seja ela em qualquer um dos tipos de formação de imagem, tomografia, raio-x convencional, ultrassonografia, isso não importa, tá? O importante é que você entenda as bases da física, entenda as bases do conceito de formação da imagem, tá bom? Então nós vamos parar por aqui. Na próxima aula nós já vamos dar continuidade sobre a concepção de formação da imagem na tomografia computadorizada, depois ressonância magnética e ultrassonografia, ok? Se inscreva no canal, deixe o seu like aí e nos acompanhe. Nós estamos fazendo aí o melhor para você, tá bom? Muito obrigado, que Deus nos abençoe e até a próxima.